Ok, amigos da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão e do Teletema Cast, estamos em contato agora, já agradecendo a gentileza e a atenção deste que é um dos maiores dubladores do Brasil, Manuel Garcia Júnior. Muito boa tarde, obrigado pela atenção sua aqui com o nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Prazer estar aí com vocês e falar um pouquinho da minha carreira e bater um papo com vocês, vai ser um prazer. Garcia Júnior, que é dublador, tradutor de dublagens, locutor, ator. Iniciando, Garcia, você começou muito cedo na dublagem, né? Seus pais eram dubladores e você começou fazendo o Pica-Pau, né? Fala um pouco de como é que foi fazer o Pica-Pau. Então, como você falou, eu estava ali, né, basicamente pelo motivo dos meus pais estarem na profissão, e eu saía da escola e eu ia para a rádio ficar com a minha mãe, Dolores Machado, ou eu ia para o estúdio de dublagem ficar com meu pai, Garcia Neto. Então, minha vida era essa. E num determinado momento ali, o Oney Casarré, que era o ator que fazia a voz do Pica-Pau em São Paulo, que era onde eu morava na época, eu sou de São Paulo, ele veio para o Rio de Janeiro para fazer uma novela chamada Feijão Maravilha, com o Grande Otelo, e precisaram substituí-lo. E eu fiz o teste muito na brincadeira, só que acabaram mandando o teste, eu não sabia e nem esperava que isso fosse acontecer. Também, menos esperado ainda, foi que o distribuidor acabasse escolhendo a minha voz, e aí tudo começou. E aí você dublou o Pica-Pau por quanto tempo? Eu diria 2 anos, 2 anos, porque isso foi em setembro de 77, mais ou menos, e aí foi até os 13, até os 12, e aí depois eu mudei para o Rio de Janeiro. Com 12 anos acabou, porque a temporada acabou, na verdade, eu ainda fiquei em São Paulo, e aí com 13 anos nós mudamos para o Rio de Janeiro, quando eu tinha 13 anos. Eu imagino na escola, assim, o pessoal devia pedir muito, né, para você fazer o Pica-Pau nos locais que você ia. Então, cara, nem tanto, porque eu sou muito tímido, né, e era muito mais quando era moleque, então eu evitava bastante esse assunto, e eu gostava de fazer, gostava de ver na televisão, com os amigos próximos lá de onde eu morava, eu achava muito legal a gente assistir junto, mas essa coisa de fazer a voz, eu ficava muito, muito encabulado com isso, então era um assunto que eu procurava evitar, e na escola, inclusive, eu nem comentava sobre isso. Aliás, um desenho épico, né? Até hoje passa Pica-Pau em alguns canais. Sim, é verdade. Bom, passar Carol Antunes. O primeiro, que os outros não fiquem bravos comigo, mas é a dublagem do Pica-Pau que eu mais gosto, é essa. Ah, que bom, Carol, obrigado. Obrigado. É a que eu mais gosto, assim, é essa. Enfim, e como que veio o He-Man, né? Que foi outra coisa que marcou minha infância, assim, total, né? Como é que veio? Então, Carol, o He-Man também foi uma coisa meio que por acaso, claro que não no sentido de eu começar a trabalhar, porque eu já estava na indústria há 7 anos, na época eu tinha 17 anos, mas eu fui escalado para fazer o Príncipe Adam, né, só. E a pessoa que ia dublar o He-Man, na hora ali dentro do estúdio, amarelou, não sei porquê, eu realmente não sei os motivos, e enfim, mas o fato é que a pessoa abandonou o trabalho no início do trabalho, e disse que não queria fazer, e aí, como o Herbert também era o distribuidor da série, ou seja, ele tinha poder de escolher quem faria ou quem não faria alguma coisa, ele acabou dizendo para que eu fizesse ambos os personagens, e aí eu acabei fazendo o He-Man e o Príncipe Adam. E o pessoal pedia muito na época para você ficar, né, tenha a força, né, essa coisa, cara, a mesma coisa. Coisa da internet, não tinha Sim, como... verdade. Não tinha como hoje, né? Não, é verdade, mas assim, na verdade, assim, hoje em dia, esse reconhecimento é maravilhoso, né? É uma manifestação de carinho e que eu fico muito feliz de ter, e claro que hoje, depois de burro velho, você aprende a lidar com essas coisas, né, da timidez e tal. Então, hoje em dia, eu entendo perfeitamente e isso não me incomoda mais. Mas nos meus 17 anos, adolescente que era, ainda me incomodava também. Então, eu pedia, às vezes, para os amigos, falava, cara, não fala disso, deixa isso pra lá. Mas só que como era um sucesso, então, evidentemente, se eu ia numa festa ou ia a algum lugar, as pessoas iam e falavam comigo e pediam pra fazer. E eu tenho certeza que muitas vezes eu me passei por antipático, mas era pura timidez, entendeu? Porque eu morria de vergonha desse negócio. Eu não queria
ficar ali chamando atenção, sendo o centro das atenções nesse sentido, e às vezes, assim, ficava meio recluso, ficava meio no canto, e falava, não, peraí, daqui a pouco, e ficava esperando o tempo passar para ir embora e não fazer coisa nenhuma, porque eu não estava muito afim, entendeu? Teve até uma passagem engraçada, porque eu fui com um amigo numa festa, e ele tinha essa mania de falar isso, eu falava, cara, não fala isso, pô, eu não gosto, não acho legal, para com isso. E aí ele falou, só que aí tinha um outro camarada lá que ele falou, coisa nenhuma, o cara que faz a voz do He-Man eu conheço, é meu amigo. E aí eu falei, tá vendo? Ainda bem, já falei pra você parar de mentir pros outros que eu faço a voz do He-Man, que o dia a gente ia encontrar alguém que sabia e conhecia quem era a voz do He-Man de verdade. Olha aí, ó a tua vergonha, você passando vergonha aí na frente de todo mundo. E aí pronto, eu saí pela tangente, ele ficou super, ele falou, pô, mas é ele. Então eu falei, não sou eu não, ele é mentiroso, é teu amigo mesmo. Ela faz essa mentira pra todo mundo aí. Hoje ele quebrou a cara porque ele conheceu alguém que conhece realmente quem é a voz do He-Man. Ô Garcia, e o MacGyver? Como é que pintou o MacGyver? O MacGyver foi a mesma coisa eu acho que o He-Man não, né? Nem o He-Man, o Pica-Pau foi teste, mas o MacGyver foi teste também. Eu fiz um teste também na mesma época do He-Man, essas coisas meio que correram paralelas, né? Tudo lá em 84, quando eu tinha 17 anos. He-Man, MacGyver e o Arnold Schwarzenegger também no Conan, que foi o primeiro filme que eu dublei dele. Isso tudo foi ali nos meus 17 anos. Olá, Garcia, olá, ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão, programa Teletema Cast. Eu, Thaís Calduro, é um prazer estar falando com você, conversando sobre essa sua brilhante carreira na dublagem. Eu agradeço, Thaís. Eu não sei se é tão brilhante assim, mas eu agradeço e eu faço o que posso para melhorar todo dia. Imagina, para mim você é o Arnold Schwarzenegger. Então tá ótimo. Para nós que temos deficiência visual, é super importante essa questão da dublagem. É verdade. Do contrário, a gente não teria como assistir aos filmes, séries, novelas mexicanas, enfim. Verdade. E isso realmente me enche assim de uma alegria profunda, sabe? Porque eu acho que esse tipo de reconhecimento e de comunicabilidade que o trabalho da gente traz, né, para pessoas com deficiência visual é algo que não, assim, que é imensurável, né? E me deixa muito, muito feliz saber que é uma coisa que vocês valorizam dessa maneira, e eu agradeço muito a vocês pelo carinho, né? Nossa, é demais, é super importante para nós. Garcia, tem um fato curioso que eu estava lendo. O José Soares, ele estava dirigindo o Pica-Pau quando você foi escolhido, né? Iria dirigir ali a sua escolha, a sua dublagem do Pica-Pau. E ele desistiu por ser a sua primeira dublagem. Conta para nós essa história curiosa. Então, Thaís, acho que a sua pergunta é ótima e, inclusive, mostra o dever de casa que você fez investigativo, né? Porque geralmente eu não toco no nome do Zé, não por nenhum motivo ruim, muito pelo contrário, eu adoro o Zé Soares, é uma pessoa que fez parte da minha vida profissional, da minha infância também, como amigo do meu pai, da minha mãe, ali, colega de trabalho, então uma pessoa próxima e querida. Eu só não falo que foi com ele esse negócio, porque hoje em dia, com a coisa das redes sociais, tal, as pessoas têm muita opinião, muitas vezes começam a ter opiniões de julgamento, sem entender, muitas vezes, pegam o que você falou pela metade e tal, e aí, por conta disso, acabam distorcendo o que está sendo dito, né? O Zé realmente se recusou a dirigir, quando soube que eu tinha sido aprovado para fazer o Pica-Pau, mas uma postura completamente natural, de um profissional de anos, respeitado tal, que disse assim, pô, como é que eu vou dirigir uma criança de quem eu gosto, inclusive? Então, assim, eu não sei se eu vou ter que ser rigoroso com ele, muito exigente, ou como é que ele vai responder à minha direção. E é uma pessoa que nunca fez dublagem na vida, então isso não vai dar certo. Então ele pensou de uma forma correta, de uma certa maneira, né? Tipo, olha, eu não vou comprar esse barulho. E aí sobrou pro meu pai comprar esse barulho, né? Eu muitas vezes brinco. Isso é muito bacana também, porque eu muitas vezes brinco que eu tenho todo o cacuete do nepotismo, né? Porque eu comecei pelas mãos do meu pai, da minha mãe, bababá, mas isso na verdade foi uma necessidade meu pai comprou barulho por conta de uma preocupação do diretor que ia dirigir, que era totalmente legítima no meu entendimento e sempre entendi dessa maneira. E mais bonito ainda dessa história foi porque uma semana depois ele chamou a mim e ao meu pai num barzinho que tinha ali pertinho da BKS, né, que era a antiga AIC, para me pedir desculpas e dizer que ele estava enganado com relação ao julgamento dele. E eu, como não sabia de nada da história, eu fiquei ali meio boiando,
olhando com cara de bobo, né? Tipo, tá, não sei por que você tá pedindo desculpa, mas tudo bem. Mas claro que depois disso tudo, toda essa ficha caiu e o entendimento amplo chegou para mim também. E eu acho que esse é o maior trunfo de um homem, né? Porque você pode ter todo o direito de achar que alguma coisa não está em acordo com aquilo que você pensa, e você tem todo o direito de achar que alguma coisa não vai sair do jeito que você tá esperando. E quando aquilo, na verdade, se mostra diferente, você chegar ali e falar, olha, eu realmente me enganei nesse meu ponto de vista, isso é o papel de homem, né? Eu digo assim, de homem não é de vestir calças, é de homem ser humano, né? Pode vestir calça, saia, short, seja lá o que for. Mas eu acho que esse é o papel bonito da vida, né? E é uma coisa que a gente está precisando exercitar muito hoje em dia, né? O reconhecimento dos próprios erros e dos acertos também, e se entrar em comunhão com as pessoas, que é uma coisa sempre bacana. Garcia, e o Simba, né? Você fez o Simba no primeiro Rei Leão. Como é que foi essa experiência? Como é que surgiu a oportunidade? O Simba, mesma coisa. Foi um teste feito na época para Disney, né? Eu tinha feito outros trabalhos para Disney, como A Pequena Sereia. Não fiz A Pequena Sereia, antes que vocês perguntem, era o Príncipe Eric. E também A Bela e a Fera. Então, foi a mesma coisa. Eu fiz um teste pro Simba, ganhei o teste, fui aprovado e fiz. Aliás, você foi diretor há muitos anos, né, da Disney. Eu fui diretor de criação nessa área da dublagem durante 16 anos na Disney. Mas inclusive o Rei Leão, o Simba, foi o meu último papel como ator antes de entrar para trabalhar para a Disney na época entrei como gerente, depois me tornei diretor. Você começou, né, na dublagem lá atrás, onde todo mundo gravava todo mundo junto, né, aí veio, agora todo mundo grava separado, e agora a gente tá num terceiro momento onde a gente tá numa pandemia e a dublagem teve que se readaptar a isso também. Como é que tá sendo isso tudo? Como é que você vê todas essas mudanças que vão acontecendo? Carol, de uma forma muito natural, né? Porque eu conheço a dublagem desde a época que era 16mm, ou seja, era um projetor, por isso que chama anel ou loop, né? Porque virava ali aquele pedacinho de filme sem fim, tantas vezes quanto fossem necessárias você ensaiar. Depois passou para o Matic, que era um tape grande, era como se fosse um videocassete alimentado por cima, assim, tape que fazia um barulho danado, tal, era só um botão de rec e outro botão de play, um fast forward e um rewind. Depois foi para a DA88, depois foi para o Pro Tools. Então, assim, a coisa do trabalho e da tecnologia e das possibilidades que as tecnologias te abrem são sempre muito positivas. Depende realmente dos profissionais que estão envolvidos com essas tecnologias e se a gente aproveita isso para melhorar o trabalho da gente ou não. Mas eu acho que sempre é um fator positivo e você vê, nesse momento de pandemia, isso é absurdamente necessário, né? E é uma tecnologia que, na verdade, de uma certa maneira, já existia pouco desenvolvida, mas desde a época do Sinatra, de um long play dele chamado Do It. E ele fez por telefone. Muitas das pessoas que gravaram com ele gravaram por telefone, quer dizer, por linha, né? E aquilo ali, e com uma qualidade de disco na época. Então, mas claro que aquilo ali foi um projeto de milhões de dólares, tal, porque era uma coisa em desenvolvimento e era uma coisa extremamente de vanguarda naquele momento. Hoje em dia, a tecnologia já está mais avançada e já te propicia que se possa fazer o trabalho dessa forma e salvaguardar a vida das pessoas, né? Uma pergunta que a gente sempre faz, até porque é uma pergunta que, de certa forma, divide assim, um pouco a opinião dos dubladores. Uhum. Você acha que hoje, lógico, lá atrás não daria, né? Na época todo mundo gravava todo mundo junto, não. Mas o que você diria hoje sobre uma pessoa cega ser dubladora? Eu não vejo problema algum, para te ser muito sincero, porque agora, veja bem, e aí que tá, é tudo uma questão de muito treinamento, né, e muita vontade, porque, evidentemente, mas vocês que têm uma deficiência visual, vocês já têm essa vontade de ultrapassar limites muito mais arraigadas de quem tem os 5 sentidos funcionando plenamente, né? Então, já é uma coisa muito forte dentro de vocês ter o dom da superação. E eu acho que, e por que eu acho que não é absurdo e nem impossível? O que seria extremamente necessário, nesse caso, é que a atenção ficasse muito
muito grande para que, no ensaio, que é o que eu faço muitas vezes, eu acredito que eu possa dublar de olhos fechados, entendeu? Não, evidentemente, o tempo inteiro, porque, como eu não tenho essa deficiência, evidentemente, eu não tenho necessidade disso. Mas eu digo assim, digamos, tem uma cena aqui para fazer e, infelizmente, olha, o vídeo deu pau e a gente precisa entregar esse projeto hoje. Tá, deixa eu ouvir o original, eu tô com um texto aqui, eu vou entrar alguns milissegundos atrasados, como nós entramos de qualquer maneira, porque mesmo o ataque visual, o ataque à boca que a gente chama, ou seja, o ataque ao sincronismo visual, ele tem uma resposta atrasada, evidentemente tem uma resposta atrasada também. E como você hoje tem um equipamento que pode, de uma forma muito tranquila, fazer um ajuste de adiantar ou atrasar aquela fala, por esse sentido e por essa questão, evidentemente isso é possível. Agora, claro que também é o seguinte, eu tenho certeza que é exatamente da forma como qualquer pessoa que tem uma deficiência gosta de ser tratada, como um igual. Então é o seguinte, se você é bom, tu vai fazer aquilo ali no mesmo tempo que eu, entendeu? E eu não tenho a menor dúvida de que uma pessoa com deficiência visual possa fazer, no mesmo tempo que eu. E o mesmo tempo que eu não quero dizer mais rápido, nem menos rápido no sentido, eu acabei 10 minutos antes, porque isso também é uma competição meio boba que às vezes existe na dublagem. Olha como eu sou bom porque eu sou rápido. Mas o que eu estou dizendo assim, eu tenho total convicção de que uma pessoa com deficiência visual seria capaz de fazer aquele trabalho no mesmo tempo pré-estipulado para qualquer uma pessoa fazer. Então, assim, se você é capaz de fazer isso, eu acho que não há problema nenhum. E aí a questão exatamente é do desafio. Existem algumas coisas que complicariam um pouco mais? Sim e não. Porque aí o que eu digo é o seguinte, hoje em dia, infelizmente, a dublagem está muito calcada no trabalho do dublador em si, do profissional que está ali na bancada exercendo a função de interpretar e sincronizar. O trabalho do diretor, muitas vezes, está relegado àquela coisa de tá curto, tá comprido, pega antes e entra atrasado, entra depois. Se o trabalho do diretor, eu estou dizendo assim, de uma forma geral, porque hoje em dia tem muita gente no mercado, tem muito produto, e na verdade também tem uma outra coisa bastante cruel, que o único lugar de onde você pode tirar alguma coisa do orçamento é em cima do diretor, do pagamento do diretor. Então isso também propicia que muita gente que tenha competência para saber o quanto o seu trabalho vale de verdade, diga não, eu não estou interessado em ganhar o que estão me oferecendo. E aí abre naturalmente portas para pessoas que não têm nem tanta oportunidade de dublar tanto, mas aí se vem na oportunidade de dirigir e abraçam essa oportunidade, que eu também não vejo problema nenhum. Mas essa é a realidade no mercado. E dizer alguma coisa contrária a isso, vem debater comigo e a gente conversa direitinho. Essa é a realidade ali. Agora o que eu digo é isso. Se você tem já uma adaptação de texto que tenha uma questão de adaptação para movimento labial, então assim, onde você tem uma bilabial, que são todas aquelas palavras onde você tem o encontro dos lábios, né? E aí, consequentemente, você tem aquela mesma palavra em inglês e tal. Se você não faz uma prévia adaptação para isso, e na maioria das vezes não é possível, porque o tradutor geralmente não é um dublador, e segundo também, ele não tem um tempo hábil para fazer uma adaptação de texto nesses moldes, mas digamos que você faça esse tipo de adaptação, ou que você não faça, mas você tem essa ideia na hora no estúdio, fala assim, olha, precisa pegar aquela boquinha de ó. Quer dizer, a questão é a seguinte, você vai entender também, e eu vou dizer assim para você na frase, naquela frase que você falava, sei lá, você ficou meio digamos assim, você estava doente, vamos botar assim, você estava doente, e vamos especificar para, você estava meio rouco, porque tem uma boquinha de ó ali no final do doente, do rouco, no original, o rouco bate melhor por causa da boquinha de ó. Você mesmo não enxergando, você sabe, você compreende exatamente o que é uma boca de ó, né, de letra ó, e se eu estou dizendo para você, olha, em vez de doente coloca rouco, você estava meio rouco, você vai falar, você estava meio rouco. E aí cabe a mim, como diretor, dizer, não, encaixou legal ou não encaixou um pouquinho mais devagar e tal, que é o que a gente faz quando a gente dirige qualquer ator que está fazendo dublagem, entendeu? Claro que teria que haver um início de maior boa vontade da parte de quem estivesse dirigindo, isso eu não tenho dúvida, da própria indústria também, mas assim, é a mesma boa vontade que você tem com um monte de gente que está começando e não tem a menor ideia do que está fazendo quando está dublando. Então, o que eu digo assim, eu acho que o profissional que entrasse com esse handicap de deficiência visual teria que estar muito
muito bem preparado para falar assim, queridão, tô competindo de igual para igual contigo. Eu não tô dando trabalho nem problema nenhum para você resolver as coisas que têm que ser resolvidas aí, entendeu? E é só uma questão de percepção, que você, quando perde a visão, aguça a sua percepção auditiva. Então, se você tem esse domínio, e você principalmente também, aí é uma coisa que bate também, teria que haver um domínio absoluto ou bastante razoável da língua para a qual você estivesse fazendo aquela dublagem. Porque, aí eu vou te dar um exemplo, quando eu dublo um filme polonês, eu já não consigo fazer de olhos fechados. Por quê? Porque eu já não conseguiria fazer de olhos fechados, né? Numa hipotética necessidade de falta de imagem, porque eu não tenho a menor ideia do que o cara está falando, entendeu? Então, o que eu faço no ensaio, muitas vezes? Muitas vezes no ensaio, eu não estou olhando, eu estou ouvindo o ritmo do cara, a intenção do cara, ou seja, eu estou fazendo mais ou menos o que vocês fazem a vida inteira para se comunicar. Vocês estão usando o sentido auditivo para captar toda a emoção da voz da pessoa, todas as entonações, todas as inflexões e principalmente o ritmo da fala, o que a gente chama de pace, né? O passo, o ritmo. Eu estou ouvindo exatamente isso. Eu tô prestando atenção porque é isso que me importa fazer. É isso que eu preciso pegar. É onde ele pausou, onde ele parou, onde ele respirou, onde ele deu uma suspirada. Agora, ok, eu domino o inglês para conseguir ouvir isso, né? E aí tá, de repente, acompanhando o texto de uma forma não visual, como vocês acompanham, no braille e tal, e tá dizendo, tá, aqui tá isso aqui, agora a pausa é aqui, ou seja, mentalmente eu tô fazendo todo esse jogo na minha cabeça. Mas para isso, eu tenho que entender a língua que o cara tá falando lá, entendeu? Porque se for, por exemplo, russo, eu dancei, porque eu não sei onde é que ele tá exatamente no texto. Então eu vou ter que aí usar o meu recurso visual para falar, bom, eu acho que está mais ou menos aqui, então aqui eu vou até aqui e paro ali quando ele parar com a boca lá. Que bacana a sua opinião, que as opiniões realmente elas são bem diferentes, assim. Uma pessoa diz que sim, outra que não, e outra que talvez com algumas adaptações. Né? Por isso que eu fiz questão de explicar, né, o porquê que eu acho que é possível e viável, porque assim, se você parar para pensar, nesse sentido Agora, realmente, se você vai dublar um filme japonês ou polonês, ou se você não domina o inglês, eu acho que aí você vai ter uma dificuldade muito maior e, consequentemente, também, mas aí a questão é exatamente essa, né? Eu acho que é o seguinte, é problema seu, entendeu? Porque eu vou te tratar como um profissional, como qualquer outro profissional. Eu vou falar assim, então é o seguinte, Carol ou Felipe, é o seguinte, vamos lá, vamos ensaiar. Eu vou te dar o tempo normal de ensaio, 1, 2, 3 vezes, beleza. Ok, vamos gravar? Não, tô com uma dúvida. Ok, onde? O que é? Isso. Então beleza, já te tirei a dúvida. Vamos lá? Vamos lá. Você fez perfeito, você fez com a intenção, com a leitura correta da emoção, tal, e o sincronismo tá ali porque você percebeu milissegundos depois e atacou e no ensaio já decorou mais ou menos na cabeça, que é o que eu faço, né? As pausas, os ritmos, as respirações, tudo bem, parabéns, tá aí. É um profissional, bem-vindo e vamos trabalhar juntos, com o maior prazer, por que não? Bacana. Garcia, e a TV Colosso? Foi uma delícia, né? Era um trabalho que exigia muito da gente, porque éramos 10 fazendo todos aqueles cachorros, né, sob a direção do Mário Jorge de Andrade, que faz o Burrinho de Shrek, faz o Ed Murphy, John Travolta e tantos outros atores e personagens, né, e éramos 10 ali fazendo tudo e na madrugada, né, porque a gente dublava o dia inteiro, saía da dublagem e ia pra TV Globo, gravar TV Colosso até 4, 5 horas da manhã. Então era uma aventura, era uma maratona e era divertido também, porque um monte de gente que se conhecia bem e tinha bastante amizade e camaradagem, de madrugada cansado, né? Aí sai um monte de besteira, a gente fala besteira, a gente ri. Uma bagunça generalizada, deliciosa, de 10 pessoas que eram amigas e profissionais e ruíam o osso, literalmente, da TV Colosso até as 4, 5 horas da manhã, todo dia lá na TV Globo. Era muito bacana. Aliás, era um seriado que marcou a minha infância, inclusive. Éramos todos que legal. Que legal. Garcia, tem uma função que hoje em dia também muitos dubladores estão indo fazer isso,
que é a audiodescrição. Em algum momento você já pensou em fazer isso, ou já fez? Que é descrever as cenas para os deficientes? Sim, não, eu conheço a audiodescrição, porque inclusive na época que ela começou a surgir, eu estava na Disney ainda, e a primeira pessoa que me apresentou a audiodescrição, me descreveu a audiodescrição, foi o Dilson Bittencourt, que era o gerente do departamento de cinema da Globo, que é um querido amigo até hoje, e enfim, então eu fiquei a par, antes mesmo dela acontecer no mercado, eu já sabia que ela existiria, e eu fiquei muito contente com isso, mas respondendo a tua pergunta, não, porque nunca fui chamado para fazer, mas faria com o maior prazer do mundo. Eu teria orgulho de fazer, mas nunca me chamaram. E audiolivros? Audiolivros eu fiz até hoje na minha vida, e foi um audiolivro que eu nem sei se saiu ou não, que é um audiolivro do Conan o Bárbaro. E foi um audiolivro bem grande, assim, de 400 e tantas páginas, que foi uma trabalheira doida, assim, mas foi bem legal, porque era basicamente a escola dos meus pais, né, que é o rádio teatro, e minha mãe, na verdade eu acho que muito do que eu tenho do meu conhecimento profissional vem de uma forma muito lúdica do que minha mãe me passou desde a tenra infância ali, lendo para mim as historinhas. Minha mãe é uma grande radioatriz, já não trabalha mais, mas está aí firme e forte até hoje, e ela lia as historinhas para mim, de livros, histórias infantis, fazendo todas as vozes e fazendo essas coisas todas. E esse livro do Conan foi interessante porque tinha uma série muito grande de personagens e eu fiz todos eles, né? Eu fiz o narrador do livro, então quando era uma mulher eu fazia a mulher, quando era um feiticeiro eu fazia o feiticeiro, quando era o Conan eu fazia o Conan, quando era uma feiticeira eu fazia a feiticeira, claro que não tentando fazer voz especificamente de mulher, mas dando um tom mais feminino à minha voz e uma interpretação mais feminina. E eu tenho muita curiosidade para saber como é que saiu isso, porque como foi um trabalho muito grande, tem uma hora que realmente se você ficar prestando atenção nisso tudo, você pira e não sai do lugar, né? Então eu toquei em frente e fiz. Com o distanciamento agora, eu acho que eu seria capaz de avaliar se ficou um bom trabalho ou não, e vocês, como pessoas da sensibilidade que têm, se um dia tiverem a oportunidade de ouvir esse trabalho, eu vou ouvir a opinião muito sincera de vocês também. Adoraria conhecer esse trabalho. Você dublou 2 filmes que eu sou fãzaça, assim, que é Procurando Nemo e também Ghost, né? Eu gostaria que você falasse sobre esses filmes muito bacanas aí. Então, o Procurando Nemo foi mais aquela história de eu estar na Disney e eu sempre fiz pequenos personagens nos filmes para cinema que eu também traduzia, adaptava e dirigia, né? Então, o Professor Rai ali foi só para ter uma pequena participação, que eu sempre fiz isso nos filmes, só para encher linguiça mesmo, para dizer, tô aqui também, brincando, junto com todos os meus colegas queridos. Agora já o Ghost não, né? Já o Ghost foi um filme maravilhoso, que foi um presente do saudoso e querido Valdir Santana, que nos deixou há pouco tempo, e que foi um prazer enorme, né? Porque trabalhar com a Mônica Rossi, que além de uma tremenda de uma profissional, uma pessoa assim, realmente fora da curva, profissionalmente é uma pessoa que mora dentro do meu coração, né? Minha comadre, eu sou padrinho da filha dela e do Mário Jorge Andrade, que é a Carol, que é uma médica e uma dubladora maravilhosa. Então, foi um presente sensacional e é muito legal porque é muito gratificante, porque geralmente é um filme que marca muito para as mulheres, né? Então eu sempre tenho assim, um feedback muito positivo, principalmente do público feminino, por conta desse filme. Então é isso, foi um filme delicioso de fazer, também com a Selminha Lopes fazendo a Whoopi Goldberg. Enfim, foi uma delícia fazer aquele filme, uma honra. Aliás, nossos agradecimentos à Mônica Rossi, inclusive, que nos colocou em contato, né? O seu Mário também, sempre muito gentil com a gente. O seu Mário é gente boa. Eu não gosto de seu Mário é legal. Não, pois mas eu falei a mesma coisa pro Felipe, eu falei, não, o senhor tá no céu, eu tô aqui, então não precisa, né? Mas eu entendo que é uma questão de respeito, de carinho e tal, mas não precisa não. Mário Jorge é o Mário Jorge, é um queridão, ele gosta de ser chamado de Mário Jorge mesmo. Aliás, a questão do Ghost, eu tava até comentando com a Thaís antes da gente começar, o quanto que eu toquei aquela música, eu toco teclado, eu lembro até hoje a partitura dela na minha cabeça. Unchained Melody, né? Isso. Legal.
Garcia, como é que fazer direção de Star Talents, né? Porque são pessoas que não estão muito ali acostumadas, embora alguns não são atores, mas alguns são, mas não estão ali acostumados a esse mundo da dublagem. Como que é para fazer essa direção? Porque tem, né, a gente sabe que tem alguns que ficam muito bons, mas tem umas dublagens, né, que sabe que, né, enfim, como que é para fazer isso, assim, para fazer um trabalho ficar bacana? Olha, eu honestamente, numa boa mesmo, eu não vejo muita diferença, porque é aquilo que você falou, quando não são atores, aí já é uma outra história e também aí é bastante delicado, né? Eu, evidentemente, tive uma experiência bem desagradável nesse sentido, mas ela até se deu pelo fato de que eu já estava negociando a minha saída da empresa onde eu trabalhava. Então, eu achei injusto eu bater o pé como bati outras tantas vezes no passado com relação a não concordar com determinados nomes que me eram sugeridos e realmente não fazia com pessoas que eu não achava que tinham um gabarito profissional de atores para fazer e desenvolver aquele determinado trabalho. O que eu digo é exatamente isso. Eu trabalho em qualquer lugar, não só na dublagem, no cinema, no teatro, na televisão, no rádio. Técnica da dublagem eu conheço bastante bem. Então, eu posso guiar qualquer pessoa, qualquer bom profissional, e por bom profissional não é ser só um cara reconhecido publicamente e tal, mas é o cara que tem aquilo ali como, não só como profissão. Então, qualquer pessoa ligada à nossa profissão desta maneira, sempre foi bem-vinda a trabalhar comigo, independente se começou ontem ou se tem 40 anos de carreira, mas ela tem que ter a predisposição de trabalhar como profissional, se portar como tal e estar querendo fazer um trabalho para contribuir com o resultado final artístico daquela produção. E isso eu sempre tive na minha carreira e foi sempre o caminho que eu trilhei e só tive alegrias trilhando esse caminho. A única vez que eu não trilhei esse caminho foi porque eu já estava saindo da empresa e eu não achei justo me colocar, tipo, olha, eu então entrego o meu cargo. Ué, como é que eu entrego o meu cargo se eu já estava entregando o meu cargo, entendeu? Então eu falei, bom, quer saber? Infelizmente fechei com chave de lata a minha história na empresa, mas não tem problema não, porque eu acho que eu tenho mais coisas para falar positivamente a respeito do meu trabalho do que isso, e na verdade também eu sei qual foi o motivo de ter aceitado, e eu estou dizendo aqui qual foi, entendeu? Mas não vejo absolutamente problema algum, porque para mim é um trabalho de ator, embora muitas pessoas não saibam, ou não queiram reconhecer, ou queiram insistir em dizer que não entenderam, mas é um trabalho de ator como qualquer outro. E o Chico Anísio, como é que foi para você dirigir o Chico Anísio? Foi maravilhoso, cara. Foi assim, eu fiquei muito preocupado, né, evidentemente, pela fragilidade do estado de saúde do Chico à época, e o Chico era um cara muito tenaz, né, um cara muito positivo e proativo. Então, ele estava com um problema respiratório muito sério, né? Muito sério. E o estúdio onde a gente gravou era um estúdio que tinha um lance de escada muito grande para subir. E aí, eu propus a ele, né, no primeiro dia, falei, Chico, vamos subir devagarinho aqui, um degrau de cada vez. Vamos com calma, eu vou te contando uma história aqui e a gente vai subindo devagar. Cara, na terceira palavra ele já estava lá em cima, entendeu? Porque ele queria se provar, não é provar para mim nem para ninguém, que ele estava inteiro e queria fazer aquele trabalho muito bem e tal. Então a minha única preocupação e muito da minha delicadeza para com ele se deu na questão só da questão da fragilidade de saúde dele naquele momento. Agora, de resto, cara, foi sensacional e foi um trabalho de dois profissionais, entendeu? Ele lá e eu aqui. Quando ele sentiu que ele tinha firmeza de apoio na direção que ele estava tendo, ele segurou na minha mão e a gente correu pro abraço junto. E você também, você veio lá do rádio também, você também é de rádio. Como que você vê hoje o caminho que o rádio tá tomando, né? Porque a gente tem essa mania de ser muito saudosista, eu pelo menos sou um pouco. A gente cresceu com um rádio, né? Eu cresci com o rádio falado, enfim. E aí a gente vê o rádio tomando um caminho hoje que
só tocar música, né? Só não tem mais o que a gente tinha há algum tempo atrás. Como é que você vê esse caminho que o rádio está tomando hoje? Eu não sei, Carol, porque assim, eu escuto o rádio, evidentemente, eu acho que o que eu sinto falta, e o que eu acho que era muito legal, mas eu também realmente e honestamente não sei te responder se há espaço novamente para isso ou não, né? Que é a questão das radionovelas, que eu achava assim muito legal. E numa época, isso deve ter talvez já uns 30 anos, mas houve uma tentativa de se reeditar alguma coisa nesse sentido, até na época no estúdio do Luiz Manuel, que era a Sincrovídeo. E no estúdio dele houve uma produção lá, houve uma produtora que tentou fazer uma reedição da radionovela tal, e eu até participei também, só que acabou não vingando. Outros atores cujos pais vieram do rádio, exemplo, Gracindo Júnior, eu lembro que uma vez eu conversei com o Gracindo, eu e o Paulo Gracindo foi um expoente da Rádio Nacional, né, das radionovelas tal, e do Rádio Nacional, assim como o Chico também foi, o Chico Anísio também foi, e tantas pessoas. Fernanda Montenegro começou em radionovela e no rádio, Silvio Santos começou no rádio, então é um veículo de uma extrema importância para a comunicação, né, mas eu acho que hoje tem um pouco de tudo, é que algumas coisas tomaram um lugar, né, essa coisa da tecnologia, do imediatismo e da velocidade da tecnologia. Se você quer ouvir um programa hoje de bate-papo, tal, você vai para um podcast. E existem muitos podcasts que estão no YouTube com imagens, mas que eles são transmitidos também pelas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e tal, e você pode exatamente ter isso, quer dizer, ter esse clima de uma resenha, de um bate-papo, de uma coisa bastante estendida, e muitas vezes é bastante mesmo, tipo 3 horas, tal, que eu acho delicioso, porque eu gosto muito disso. E é engraçado, eu sou um consumidor muito grande desse tipo de produto. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas reclamando, dizendo, não, mas tá muito grande, aí são 3 horas. Cara, eu adoro, porque muitas vezes, exemplo, né, eu gosto de cozinhar e gosto de depois de arrumar a cozinha, lavar a louça e deixar tudo pronto. Então é um momento que quando eu estou preparando alimento e depois estou limpando, lavando panela, dando uma ajeitada na cozinha, eu fico ouvindo um podcast e o tempo passa mais rápido, né? E você está ali ouvindo ideias e histórias e causos e coisas. Então eu acho que propriamente o rádio, como a gente conhecia, não é muito difícil, né? Ele mudou de plataforma, digamos assim. Assim como a televisão está fazendo o mesmo caminho, né? Mas eu acho que hoje você tem já uma possibilidade muito maior de escolha que, por exemplo, há 30 anos você não tinha. Você realmente precisava de uma emissora que pudesse apostar num determinado tipo de trabalho para que você pudesse ouvir aquilo. Hoje em dia, por exemplo, e está aqui, lanço uma ideia no ar, para vocês, que são pessoas ligadas à voz e à comunicação, e para as pessoas que estejam nos ouvindo, você pode fazer uma radionovela e colocar num streaming desses, num podcast da vida, por que não? Uma grande ideia. E voltar aquela coisa toda da sonoplastia, da radionovela, você fazer o barulho das patas do cavalo, e hoje em dia você pode ter tudo isso digitalizado, você não precisa fazer no estúdio, ao vivo, como era na época das radionovelas, né? Mas pode ter isso, e você tem vários programas de entrevista, tem vários programas de resenhas esportivas, ou sobre política, ou sobre seja lá o que for. Então eu acho que hoje é um espaço que está muito mais amplo e democrático, não especificamente naquele rádio que a gente ligava ali naquele horário para ouvir aquele determinado programa, mas você pode ouvir basicamente sem quem você quiser, né? Porque hoje em dia, pro bem e pro mal, todo mundo tem uma voz, né? E ela pode ser ouvida. E o José Santa Cruz, você chegou a dublar com ele? Tem algum contato assim mais amplo na dublagem com ele? Eu tenho contato desde que eu cheguei no Rio de Janeiro com o Santinha. O Santinha Rapaz, o Santinha é um maravilhoso ator, um comediante extraordinário, um dublador fantástico e um ser humano que você junta todas essas coisas e não dá metade, não bate na cintura do ser humano que o José Santa Cruz é. É um ser humano fora da curva, em todos os sentidos e sob todos os aspectos. Então, assim, sim, tive a honra, o prazer e ainda tenho. Há pouco tempo, o último trabalho que eu dirigi, que ele participou e que eu tive a honra de tê-lo no elenco, foi A Mula, que é um filme com o Clint Eastwood. E ele
fez acho que se não me engano, um amigo do Clint lá no filme e tal, e abrilhantou a produção com o magnífico trabalho dele. Eu adoro Santa Cruz, sobre qualquer aspecto que a gente possa conversar aqui. Uma curiosidade, um que também trabalhou como dublador, né, tá há bastante tempo na área esportiva, na TV Globo, é o seu Léo Batista. Você chegou a acompanhar ele na área da dublagem? Então, isso, cara, para mim é uma surpresa. Eu não tinha essa informação, não sabia disso. Mas, evidentemente, como, eu não sei, eu acho que o Léo, que também um ícone, né, do esporte e da televisão brasileira, né, assim, sem dúvida alguma, um mestre, um cara que eu rendo todas as homenagens e faço todas as reverências, mas desse particular da vida dele profissional, eu não tinha conhecimento, eu estou aprendendo isso agora. Não sei se porque eu era de São Paulo, vim para o Rio em 1980, e naquela época eu só lembro do Léo Batista sendo esse expoente da Globo, né? Então, talvez seja por isso, mas eu não tinha conhecimento disso, não. O Globo Esporte espetacular, né? E Léo Batista é diferente. Nossa. Sem dúvida, sem dúvida. Mestre da comunicação. E você chegou a dublar já alguma novela mexicana? Thaís, eu fiz 2, na verdade, na minha vida inteira. E fiz, assim, muito, não a contragosto, mas é porque eu realmente não curtia muito dublar novela mexicana e eu deixava isso bem claro. Então, uma vez eu fiz porque a Marlene Costa, que é uma querida, falou, poxa, faz aí que não tem mais ninguém para fazer. Então eu fiz um professor de violão lá na novela da Marlene, que era o Carrossel, inclusive, que era uma novela que fez bastante sucesso, né, que deu origem, inclusive, à novela brasileira, quer dizer, a novela que o SBT produziu também. E depois eu fiz uma novela, mas foi porque o Mário Jorge, meu querido amigo e compadre, me deu um presente, porque ele falou, cara, eu sei que você não gosta de fazer novela mexicana e tal, mas eu quero que você faça isso aqui, porque é um papel que você vai adorar fazer. E era um palhaço velho, era um palhaço de 78 anos. E eu tinha, sei lá, uns 20 e tal, não tinha nem 30 ainda. Então, assim, mas era um cara melancólico, e, assim, um papel lindo, lindo, lindo. E aí sim, aí eu topei e de cara, falei, claro que eu quero fazer, e foi um tremendo de um desafio e foi um trabalho que eu curti muito. Então, as 2 coisas que eu fiz em novelas mexicanas, assim, me deram muito prazer e especificamente, esse trabalho que eu fiz com o Mário Jorge foi um presente, assim, foi uma coisa maravilhosa que eu recebi. Aliás, o Carrossel ficou na nossa memória, hein? Carrossel. Sem dúvida. Sem dúvida. Os anos 90. Com certeza. Professora Helena, você falou da Marlene Costa, professora Helena. Isso aí. Mas a gente que eu torcia pro professor casar com a professora Helena, não com a outra, mas enfim. Éramos todos jovens, ou crianças, aliás, 6 anos. Nossa, vai, criancinha. Me entrega tudo. Eu também tinha isso, mais ou menos. Eu tinha uns 5, 6 anos. Só que não, né? 91, que bom, tempo bom. Bom, então, em nome do programa Espaço da Inclusão e do Teletema Cast, gostaria de agradecer ao dublador, diretor, tradutor de dublagens, radialista, Manuel Garcia Júnior, gentilmente nos atendendo. Garcia, por favor, suas considerações finais. Não, eu só tenho que agradecer a vocês pelo espaço. Queria dizer que é uma honra ter sido chamado por vocês para bater papo e para falar um pouquinho, né, da minha história profissional. E eu sei e me sinto muito, muito feliz e muito honrado de ter esse carinho que as pessoas que têm deficiência visual têm com o nosso trabalho, e eu consigo sentir o quanto isso significa, né, para que a gente possa comunicar uma obra de arte, uma obra cinematográfica para essas pessoas e traduzir, né, em palavras, às vezes, muitas imagens. Então, eu sou muito grato a vocês pelo carinho e por terem me acolhido aqui tão bem e terem feito perguntas tão pertinentes e importantes para a gente debater sobre o assunto. Bom, então vamos começar aí com os personagens de Garcia Júnior. Não poderia deixar de pedir o He-Man, né? Qual a mensagem do He-Man aí? Eu sou Adam, príncipe de Eternia, guardião dos segredos do castelo Grayskull. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse, pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Vamos embora, gato guerreiro. Vamos para a Montanha da Serpente, atrás do esqueleto. Oh. Saudades, bons tempos. TV Colosso.
Então... Capachão, sua anta das Antilhas! Cale a boca! Apenas escute e faça tudo o que eu mandar, porque eu sou o dono desta emissora. É verdade, sim. E quando o JF fala, Capachão, é melhor você ouvir. Sim, é verdade, porque sabe como é que é, né, meu irmão? Isso pode pegar para você, meu querido. Então vamos fazer o seguinte, Capachão, fica quietinho aí e atenda o JF. É verdade. Olha só, o Thunderdog, é o seguinte, minha pança tá tão grande, rapaz, eu comi 2 pizzas hoje no almoço e tô estourando. Mas, ó, o JF é o JF, a gente tem que respeitar. Muito bom. Agora, Simba. Nala, eu sinceramente não sei o que está acontecendo. Eu não consigo encontrar o meu pai, aliás, eu não consigo nem me encontrar. Eu nem sei mais quem eu sou. Agora, o filme Ghost, atendendo Thaís, o filme Ghost. É verdade, Molly. O amor verdadeiro. Levamos conosco. E tem alguma coisa do MacGyver? Da primeira vez que encontrei com o Pete Thornton na Fundação Fênix, ele me disse que seria possível tapar um tanque de soda cáustica com chocolate e eu disse, Pete, deixa de ser mentiroso. Ok, Garcia Júnior conversou com os ouvintes da rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão e Teletema Cast. Então, no final dessa entrevista, eu só gostaria de dizer a todo o pessoal do Espaço da Inclusão e do Teletema Cast, eu digo hasta la vista, baby.